Fala galera, sejam bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Matheus, eu sou copywriter e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar a habilidade subestimada para encontrar hooks com 70% mais de visualizações, provas imbatíveis e elementos de quebra de padrão validados e 100% grátis. Você precisa só de um ouvido, um dedo, um CapCut gratuito, não precisa de nenhuma ferramenta, não precisa de nenhuma plataforma, de nenhum acesso absurdo, é uma coisa simples, qualquer pessoa pode fazer. E por que que isso funciona? Eu vou trazer aqui alguns conceitos, vou te mostrar aqui vou te mostrar aqui na prática, né? O que eu fiz, o que eu faço, que funcionou. E eu acredito que isso é muito bacana, seja você copy, editor, independente de quem você seja, isso daqui é muito bacana porque traz uma variação de criatividade absurda. Te traz diversas possibilidades, te traz possibilidade de você testar coisas já validadas para você fazer testes com exclusão de variáveis. Bom, ao invés de ficar perdendo tempo aqui te explicando, vou logo para a prática e eu consigo te mostrar aqui de uma forma mais fluida, né? Há tempos atrás, a gente tinha os UGCs básicos, né? A simples recomendação de um produto, ela já bastava para você vender ali a visualização, por exemplo, da sua VSL, da sua página, porque, exceto os péssimos depoimentos ali que as pessoas pagavam, as pessoas tendem a acreditar em pessoas, né? As pessoas tendem a se conectar. Só que hoje, né, com a chegada dos influencers, hoje não, né, há um tempo já, com a chegada dos influencers, com as publis vendidas, também com a chegada da IA, onde você consegue forjar um GC, depois também o lip sync, foram diversas coisas que foram tirando a credibilidade do GC. E hoje, se você não tiver uma sacada muito boa com o seu GC ali, com um personagem, com uma pessoa em algum contexto específico, só o GC por si só ele já não tem uma força muito boa. Você precisa de algumas provas, você precisa trazer alguns outros elementos para que ele converta, né? Para que ele traga credibilidade e converta ali para VSL, em clique barato, em um CTR bacana e principalmente em venda no final. E aí as pessoas se perguntam, né? O que realmente é recomendação e o que é marketing travestido. E a única coisa assim que a gente ainda não conseguiu bater com as IAs, e diga-se de passagem, né, as pessoas estão criando cada vez mais vídeos realistas, as pessoas estão se tornando cada vez mais especialistas em prompts que tornam ali os personagens naturais, ter reações naturais, mas a única coisa que diferencia hoje são essas reações. Você vê que as reações dos personagens de IA elas são forçadas, elas custam muito crédito, porque se você erra, você vai ter que ficar refazendo, você não consegue. Não é tão simples quanto você fazer um GC com IA. Então, quando você tem uma reação muito espontânea com, com uma pessoa de verdade, aquilo traz uma credibilidade maior. Então, até isso, assim, as pessoas que vendem depoimento no geral, aquelas pessoas que tinham os depoimentos mais batidos, elas já não se crescem mais, né? É melhor você usar IA, é mais barato, mais prático, você gera quantas vezes quiser. E às vezes você consegue um efeito mais natural do que essas pessoas do GC. Agora, reações naturais de uma pessoa, sei lá, pulando de alegria, de uma pessoa, sei lá, mostrando ali na prática alguma situação onde ela melhorou, algo que ela tinha algum problema. Isso é uma coisa que ainda não é, não é muito fácil de fazer com IA, não é muito barato. Você precisa de um profissional muito bom, você precisa de muitos testes, muitos processos criados. Então a parte bacana do que eu vou mostrar agora é isso. Você consegue pegar coisas que já são validadas, coisas que já funcionam, você consegue pegar reações e você consegue transformar isso em um ativo para o seu anúncio ali, ou seja para a sua VSL microlead. Show? E aí outra questão, né? O que eu vou mostrar aqui, ele evita erros, aproveita validações orgânicas e te dá criatividade infinita. Sem deixar de ser algo simples, gratuito e que funciona. Mas para isso você precisa de uma única habilidade. E você já sabe disso desde a sua infância. Aí eu vou trazer aqui mais para frente, vou explicar um pouco mais. Inclusive, hoje você pode ter a sensação
que essa habilidade que eu vou te passar aqui mais pra frente, ela é besteira, principalmente com a chegada das IAs, né, e diversas ferramentas, mas vou te mostrar na prática que você pode estar perdendo por não desenvolvê-la no caso. Eu vou abrir aqui essa pasta, onde eu vou te mostrar alguns hooks, algumas ideias que eu tive totalmente baseadas no orgânico. Vou clicar aqui do lado que já está aberta. Esse primeiro hook aqui, ele é bem básico, se você colocar ali dor, artrite, alguma coisa desse tipo, flexibilidade, você colocar a idade, esse vídeo aqui ele provavelmente vai aparecer para ti. My 90-year-old mom can still do this. Ela fala que a mãe dela de 90 anos continua conseguindo fazer isso. O próximo vídeo, ele já é um pouco mais diferente. Ele aqui tem a legenda, só que quando eu encontrei ele não tinha essa legenda. My knees. Why do you have arthritis in your knees? I can't tell you that. Bom, aqui, né, ela tá reclamando de dores nos joelhos. E quando, não sei se filha ou neta, pergunta pra ela por que ela sente dores nos joelhos, ela fala, eu não posso te contar. Que é claramente uma sacada cômica, né? E que ela trouxe um CTR muito bacana, um hook rate muito bacana, porque diverte, entretém a pessoa que está ali assistindo, e depois faz a transição pro nosso Ed. Que já também é um outro hook que eu encontrei orgânico, não tem nenhum deepfake aqui. Que ele fala o seguinte: 90, but I bet I have a more flexible back than you. 30. Ele fala, eu posso ter 90 anos, mas eu tenho as costas muito mais flexíveis que a sua. Eu não sei se vocês perceberam um padrão aqui, mas todos esses vídeos, eles estão perdidos organicamente. Eu vou te mostrar aqui. Onde eu encontrei esse vídeo, né? I may be 90, Esse é um but I perfil bem bet I have a more viralizado. flexible back than you. If you can't do this, your back needs work. At 40, I had a very bad back due to Esse é um perfil bem viralizado desse coroinha aí, em que ele tá contando sobre a flexibilidade dele e sobre a vitalidade dele. E tá totalmente aberto. E por que a gente não consegue usar? Por que a maioria dos copies, das pessoas não consegue usar um hook desse, não consegue usar um body desse, e todos esses elementos, simplesmente porque eles não entendem. Porque, é bacana você ter uma IA que ela consegue transcrever pra ti, que você consegue traduzir, que você consegue... Você quebra barreiras. Mas infelizmente você perde esse feeling por você não entender inglês. E essa é a habilidade que eu tô falando pra ti, que ela é muito subestimada. Muitas pessoas querem aprender inglês, porque no fundo sentem que elas estão perdendo oportunidades, mas se sentissem, a minha ideia até com esse vídeo é trazer isso, se você sentisse que realmente você está perdendo alguma coisa, que você está ficando para trás por algum motivo que seja, essa necessidade vai te dar motivação para você começar a estudar. Eu comecei a estudar inglês em casa, fui evoluindo aí progressivamente, procurando conteúdos. Hoje você encontra conteúdos gratuitos no geral, até as IAs te ajudam a aprender inglês. Mas olha só o que você perde por você não entender inglês. Você tem hooks, você tem bars, você tem avatares infinitos, orgânicos, só que você não consegue pegar essas sacadas, essas gracinhas, essas piadinhas, né? E isso não se reduz só ao nicho de dores articulares, que eu mostrei aqui em alguns eventos. Isso não se reduz também só a hooks. Isso também pode se tornar prova. Vou mostrar aqui esse exemplo. Esse é um hook, por exemplo, da oferta de loteria. E aí eu coloquei o seguinte. Esse é um hook que qualquer pessoa pode fazer. Esse cara aqui é uma pessoa que qualquer pessoa pode gerar com IA. Every time I want a loophole in Powerball, I make it. E aí eu coloquei o seguinte, toda vez que eu quero como é que se fala? Encontrar uma brecha na loteria, na Powerball, né, que é a mais famosa, eu faço ela.
Então, para trazer uma curiosidade pro pessoal, eu falei, pô, como assim? E aí esse cara parece uma pessoa qualquer. Só que não é uma pessoa qualquer. Ele é uma pessoa que viralizou num vídeo orgânico que vai passar agora. The video I gave. E aí eu dou um contexto no Ed, que é o seguinte, esse vídeo aqui, o cara segurou a loteria um pouquinho, a loteria não, a lojinha aberta mais um pouco, porque esse cara queria comprar um ticket para jogar, e aí quando o funcionário segurou a lojinha, ele conseguiu comprar, ele jogou e ganhou. Outro dia ele voltou nessa lojinha, pagou, e aí quando ele ficou olhando lá pro cara, e aí sem o cara entender nada, ele deu dinheiro pro funcionário. Gave a clerk $500 after winning the third time in Powerball went viral. E aí eu pego o vídeo, encaixo o vídeo orgânico no meio logo após o hook, e eu contextualizo. Pô, beleza, o cara segurou a lojinha pra mim, eu joguei, e aí, graças a ele eu ganhei dinheiro, então eu dei esse dinheiro pra ele. Esse vídeo já era validado, se tornou uma prova validada no meio do meu ad, e o resto desse ad não é nada absurdo. Eu não precisei criar, como posso dizer, toda a estrutura persuasiva. Eu já usei a estrutura persuasiva de outro ad, que já funcionava, e encaixei nesse personagem, que agora ele tem um contexto, né? Ele tem um hook, ele tem um contexto orgânico, e agora eu entrego para ele um script validado, né? Eu escolhi uma variável, entreguei o script validado para ele, pra gente trabalhar ali e ver se funciona, né? Não é nada garantido, mas você tem toda uma construção, lógica do porquê esse ad pode funcionar. Show. Esse daqui, por exemplo, é outro hook. Esse daqui, ele batia 70, 80%. They laughed at me when I said my AI. Só que o que acontece? Esse hook, diferente dos outros, ele não chegava logo de cara. Ele tinha uma faixa na frente falando o seguinte: esse funcionário ganhou na loto, alguma coisa desse tipo. Eu acho que era até australiano, não era nem americano. E não era uma coisa tão chamativa. O que mais chamava era a headline, que aqui está cortada, e eu cortei o início do vídeo, porque ele ficava um bom tempo com a cara no celular esperando a notícia que ele ia receber. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse tempo que ele ficava parado, fiz o meu hook baseado em um hook muito validado, que é o do piano, né? Que é o do cara que fala, quando eu sentei em frente ao piano, todo mundo riu de mim, mas quando eu comecei a tocar, e esse é um hook validado há dezenas de anos, e eu peguei e adaptei pro mecanismo da questão da loteria. Ele fala o seguinte: They laughed at me when I said my AI correctly predicted 98.7% of the lottery numbers. But then eu coloquei, eles riram de mim quando eu falei que a minha IA ela conseguia ter 98% de assertividade. Mas e aí eu peguei o pedaço onde a mulher no vídeo fala que ele ganhou $1 milhão. Tipo assim, tem como você gerar mais credibilidade do que isso? Tem como você, criar mais naturalidade do que isso? Até a qualidade do vídeo, o vídeo de IA ele sempre é limpinho. Até essa qualidade gravada por uma TechPix traz uma credibilidade maior. E olha o nível de reação, olha o nível de emoção. Então eu usei um hook validado, encaixei aqui contextualmente aqui no timing certinho, e logo em seguida a mulher fala dos $1 milhão. E aí, funcionou muito bem, muito bem. Eu segui a mesma lógica do outro, peguei um hook validado, peguei um corpo validado e encaixei na sequência. Né? Você pode até... Eu vou deixar quieto e vou contar no próximo vídeo. Bom, é isso que você perde. Às vezes o hook ele tá no meio do ad, nesse caso aqui. O hook no meio do ad não, no meio do vídeo orgânico. E você tendo uma sacada de encaixar coisas validadas com esse orgânico validado, é uma chance muito alta de funcionar, sabe? Bom, eu vou mostrar só mais algumas coisinhas aqui para não ficar maçante, mas eu quero mostrar também aqui contextos dentro do vídeo. Porque o GC, como eu disse, ele ainda funciona. Mas se você conseguir colocar questões de autoridade dentro do seu vídeo, ele tem uma chance também maior de funcionar, de credibilidade. Aqui, por exemplo, esse hook ele já estava pronto. Naquele sistema aquelas ofertas de dinheiro perdido. Esse daqui,
é uma moça fazendo o Hook chorando. Pô, não tem, dificilmente uma IA vai fazer isso. Quer dizer, ou você vai precisar de um bom engenheiro de prompt. Mas ela tá falando aqui, eu fiz $15.981 em março. Aí tem uma hashtag ficando emotiva novamente. Esse era o Hook pronto que I funcionou. think I'm just going to be known as the person who always cries when I share my income reports. O Hook ele já tá aqui, sobre o benefício. A pessoa fez dinheiro, você é um público que quer ganhar dinheiro. E aí você tem o Hook escrito e aqui ela tá falando, ela tá gerando credibilidade pro que ela tá falando. Que ela tá falando sobre as emoções dela. I think I'm just going to be known as the person who always cries when I share. Que ela fala, eu acho que eu vou ser conhecida como uma pessoa que sempre chora quando eu compartilho os meus reportes, né, os meus ganhos. Mais uma vez, onde o inglês está encaixado aqui. Como é que você faz? Você vai pegar esse vídeo aqui aleatoriamente, vai mandar pra IA descrever pra ti? Você não tem, tipo, olhando de fora, você não tem nenhum indicativo de que isso faz sentido pra ti, sabe? E rodando o vídeo eu vi que ele tinha muitos outros elementos bacanas. Bom, geralmente eu gosto de fazer isso daqui, pegar o deepfake e já cortar a melhor parte ali, até pra facilitar pro editor, porque infelizmente ele não lê a minha mente. Mas aqui é um take que eu falei, isso daqui ele precisa encaixar no meio do ad. E funcionou I bastante. don't even know if I'm going to put this. Que ela fala o seguinte. I don't even know if I'm going to put this in. Oh man, I'm blaming it on my ela period, fala, guys. I don't even know. gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas... E aí ela pede desculpa, falar que eu tô perto, eu tô naqueles dias, né? Toda vez que eu tô naqueles dias eu fico emocional. Pô, isso daqui traz uma credibilidade muito grande. Qual o GC, qual o personagem de IA? Assim, você pode fazer isso, pode, mas é uma sacada natural que ela teve, validada, que você pode fazer. Pô, vi que o vídeo tinha uma certa quantidade de visualizações, I'm blaming funcionou, it on my period, guys. e eu trouxe pro meu ad, simples assim. Falei, beleza, a gente vai usar essa mulher como GC, e aí no meio do ad eu falei, a gente vai colocar, no momento que eu achei mais oportuno, eu falei, a gente vai colocar esse take dela emocional, pra trazer credibilidade, pra gente dar fluidez pro vídeo, e até quebrar um pouco da desconfiança da pessoa. É isso. Olha quantas possibilidades existem só do fato de você entender inglês. É claro, você entender conceito de copy é bacana, você entender sobre todas as questões que envolvem copy é bacana, mas olha o leque de produtividade, de criatividade que te traz ser copy. Ser copy não, entender inglês. E pior, você consegue ter esses feelings assistindo orgânico. Pô, assisti, caraca, vou fazer isso no meu ad. Resolvido. Você não tem trava, sabe? Você não tem, tipo, vou só copiar, vou copiar o Hook, vou mudar o Hook, vou trocar o Hook, eu vou colocar esse outro personagem de outro nicho, vou colocar... Não, você consegue fazer coisas validadas, baseado no orgânico, uma coisa que já funcionou. E assim, uma ideia bacana, peguei e coloquei coisa validada, não inventei da minha cabeça. Eu só adicionei elementos validados. Vou trazer mais dois últimos exemplos aqui. Esse cara aqui, ele é viralizado organicamente, que ele é um advogado e ele fala... The plan for today is to tell everyone they have at least $13,000 held by these motherfuckers, and there is nothing they can do to stop me. Que ele fala o seguinte, o plano para hoje é fazer tal coisa. Ele é um advogado, então ele fala, o plano de hoje é fazer tal coisa, sei lá, processar esse banco aqui e fazer tal coisa. Então, tipo... Se eu tenho alguma coisa relacionada à renda, se eu tenho alguma coisa relacionada a processo, se eu tenho alguma coisa relacionada a qualquer coisa desse tipo que envolva um advogado, eu consigo usar esse hook e simplesmente alterar ele. Né? Eu consigo usar a voz dele ali, não é uma pessoa tão pública assim. Então existe uma possibilidade gigante. Esse outro aqui é com superestrutura. O Sanjay Gupta ele é muito escalado em tudo que o pessoal faz. In 5 years. Em tudo que envolve saúde, né? Ele trabalhou um tempo na CNN, ele tem várias, sei lá, apareceu em vários locais. E nesse contexto aqui, eu fiz uma microlead, quer dizer, eu pré-estabeleci uma microlead, onde ele tá naquele podcast da Mel Robbins, também é um podcast ali bem conceituado, com mais de 1 milhão de visualizações só nesse vídeo. Esse era naquela mesma VSL de dores articulares, né? E aí, o vídeo ele tem 1 hora. Tem 1 hora de vídeo. Se você não entende inglês, quebrou. Já te quebrou. Porque você vai ter que pegar toda a transcrição e como é que você entende qual é a hora que ele tá falando do quê. Esse daqui eu vou até gastar um tempinho, né? Eu acho que vale a pena.
Realmente, se você quer evoluir, você vai ter esse tempinho para parar aqui, para prestar atenção, porque ele tem vários insets que eu peguei, que eu encaixei dentro da microlead, que traz um tom de naturalidade muito grande. Pô, hoje é claro, os caras colocam Dr. Oz lá vendendo gelatina, conseguem colocar um monte de coisa. Mas aqui eu fico muito mais fácil, ele traz conceitos vívidos, ele consegue trazer conceitos de coisas que aconteceram com a própria esposa dele, e que se você pegar o timing direitinho, você consegue recortar e encaixar, né? Aqui, por exemplo, nós estamos falando de deepfake. 95% of Americans over the age of 40 will suffer from excruciating chronic pain, while the other 5% will live as 20-year-olds without using a single medicine. Show, isso aqui é deepfake. Não sei se você consegue perceber ou não, mas é um deepfakezinho bem feitinho e tal. E aí depois tem uma introdução feita pela Mel Robbins. Exciting new science about how to heal your body, how to live pain-free. E aí ela faz a lead pra gente, velho. Ela fala que vai mostrar novas descobertas sobre saúde, como viver livre das dores e tal. E aí ela mostra tudo, ó, é tudo como é que se fala? Esse programa será feito com um doutor muito conceituado, o Dr. Sanjay Gupta, que ele se formou não sei aonde, fez não sei o quê. Faster than diabetes, faster than cancer. The pain E aí industry ele does cita todos os problemas de dores articulares e como que isso está crescendo, uma porcentagem maior do que o câncer, e tantas pessoas têm lá nos Estados Unidos. Meu, tudo isso está pronto, você não precisa fazer nada. Você ganha muita velocidade simplesmente tendo um ouvido que entende inglês, sabe? Você consegue entender ali o contexto e encaixar, já está tudo pronto. in your refrigerator. So excited. E aqui eu fiz mais um deepfake que passa batido, que ele fala sobre alguma coisa que você pode fazer com coisas que estão na sua geladeira. New York Times bestseller. Esse livro dele, Não Precisa Doer, um guia rápido para você, um guia inteligente para você viver livre de dores. Já está pronto também, o livro existe, já passou lá. É simplesmente recortar. E um outro take que eu achei muito bacana, assim, que encaixou muito bem aqui, falando sobre a autoridade dele, que é quando ele fala da esposa dele. E aí, forever now, we've known each other for a long time, and she couldn't turn the door. Aqui, ele fala o seguinte, ela não conseguia abrir as maçanetas da porta sem sentir dor. Eu não criei nada, isso aqui estava pronto lá. Doorknobs, with their hand. And I thought, well, that seems like a very arthritic sort of component to E aí ele tá falando sobre as questões articulares e tal. E aí, passando mais pra frente, ele fala pra ela que ele pergunta pra esposa dele onde é que tá doendo. E ela fala, pô, é mais fácil eu apontar aonde que não tá doendo. E aí, bom, tem todo o desenvolvimento aí, que é o conceito do livro dele. Porém, eu consigo encaixar facilmente pro meu mecanismo ali, fazer um microlead bacana. Olha quanta coisa, né, que dá pra fazer, olha o tamanho da criatividade. E aqui eu consigo pegar, por exemplo, uma outra microlead validada, pegar todo o conceito dela, todas as frases validadas, todos os conceitos de promessa, todas as provas necessárias, simplesmente colocar um avatar validado, uma superestrutura, encaixar esses pontos que eu encontrei organicamente. E qual a chance disso funcionar também? Né? Então você olha a quantidade de variáveis que você cria simplesmente por entender inglês, né? De você estar com os ouvidos apurados. E hoje você consegue aprender isso da forma mais simples possível, basta dedicação, né? E não é uma coisa absurda, é 1 hora por dia, 2 horas por dia, meia horinha por dia, você tem esse tempo, velho. E outra, você consegue tornar isso tudo automático, você consegue diversas formas. Se você não se adaptar a uma, você puxa outra forma. E, o que não falta são pessoas ensinando inglês por um custinho assim a preço de banana. Bom, aqui é uma pesquisa das mais certeiras, né? No caso, como eu disse, aqui procuro lá no TikTok, bacana, coloco o contexto. E aí, à medida que eu vou achando os vídeos, eu vou achando outras tags bacanas, que eu consigo achar reações infinitas. E eu vou encontrando criatividade infinita. Aqui é o podcast da Mel Robbins, esse daí que eu mostrei com o Sanjay Gupta. E é infinito, velho. Todo dia alguém coloca algum vídeo sobre alguma coisa, todo dia tem alguém querendo vender algum produto lá no TikTok. E basta você pegar toda essa base de dados e conseguir adaptar para o teu mecanismo. Você não precisa inventar nada, como eu disse, você pega estruturas validadas, simplesmente contextualiza ali com a história, você contextualiza ali
dentro do Hook, você consegue até mesmo pegar um avatar que ele está validado no orgânico e você consegue transferir ele e ver se funciona. Simples assim. Pô, só estão usando o cowboy agora. Tem que dar um cowboy diferente. A possibilidade sim, mas e se você tem que testar um outro avatar que você já viu que está funcionando no orgânico, falando sobre tal assunto, né? Então, claro, existem sempre caminhos mais fáceis, mas se você é um copy, se você é um editor, se você se preocupa com essa questão de estar testando coisas diferentes, de não ficar dependendo da rataria, porque todo mundo hoje quer fazer spy, se todo mundo copiar todo mundo, uma hora vai parar de funcionar, como está acontecendo hoje, vai ficar cada vez mais difícil. Então, se você não tiver artifícios para se desvencilhar disso, para testar coisas novas, a chance é que você se torne mais um, né, na manada. E é isso. Bom, aqui eu vou falar só um pouquinho mais sobre o papel como copy, né? Uma coisa de você ter uma super habilidade, vamos dizer, não é uma super habilidade para saber inglês, só uma super habilidade quando você se compara com outra porcentagem do país que não entende. Mas você tem a possibilidade de, cara, se eu trabalho, meu editor ele não entende inglês, meu editor ele não vai entender a sacada que eu vou encaixar ali, né? Eu coloquei ali um vídeo no meio do outro vídeo vou ter que detalhar o máximo possível, ou eu vou ter que desenvolver uma habilidade no CapCut para eu conseguir demonstrar para ele. Eu costumo fazer recorte no CapCut, eu tenho um acessador em Face, eu vou fazendo ali o máximo possível para facilitar para o meu editor, porque eu acho que às vezes é mais fácil você fazer isso do que você simplesmente escrever ali para o cara se virar. A chance muito alta de dar errado e a chance muito alta de você gastar muito tempo tentando explicar alguma coisa que no final talvez nem seja tão simples quanto você achou que sairia, né? É difícil, cara, você passar o que está acontecendo na tua cabeça para outra pessoa. A não ser que a outra pessoa, que o editor, ele seja também muito à frente, ele fala, puta merda, velho, olhei aqui o que ele tá querendo fazer e já entendi. Principalmente se ele for fluente em inglês também, ele já pegar a sacada e falar, mano, é isso. Você tira um peso das suas costas, mas a gente trabalha com a realidade, a maioria das pessoas não entende, então você vai ter que lidar com isso. Aqui, por exemplo, talvez eu não dê para ele muito bem, mas eu já coloco o hook pronto e peço para ele fazer ali a edição, para colocar a legenda direitinho, para deixar da melhor forma possível. Não tem ninguém melhor do que ele para fazer isso. Ou só recorta ali o visual, coloco o que eu quero que ele coloque no áudio e tal. Isso daqui na verdade está bem ultrapassado, eu já faço alguns exemplos melhores, é que eu peguei esse daqui porque está um pouquinho mais tem 2 exemplos diferentes. Aqui, por exemplo, eu coloquei o link do hook ali, né, do que eu estava em mente, porque também se for para fazer o vídeo inteiro, o body aí também já começa a ficar um pouco maçante. Então eu coloco aqui a tradução do lado, coloco o linkzinho aqui, peço para ele gerar e o contexto do Dreamface, como é que eu quero. Mas até que da minha parte eu desenvolvi muito essa questão de, como é que eu posso dizer, de explicação, de trazer as coisas mais detalhadas, porque eu tive muitos problemas e é natural que aconteça. É natural que você passe uma coisa, a pessoa não entenda e você vai ter que ir refinando isso. Eu posso até trazer depois de forma detalhada como é que eu faço, mas ainda é muito importante que você aprenda a fazer essas simples edições, são coisas fáceis de fazer, para você meter a mão na massa e conseguir explicar melhor. Beleza, então é isso. A habilidade subestimada é aprendendo inglês. Simples assim, eu não tenho um curso para te vender agora, mas se você achar interessante alguma coisa relacionada a inglês com copy, inglês com direct response, você manda uma mensagem, manda lá em English, alguma coisa, alguma besteirinha, que eu vou pensar em algo, se for do interesse, é claro, né? Eu consigo pensar em algo relacionado a DR, aprender inglês, trazer também as estratégias que eu usei para aprender inglês em casa. Cara, eu digo pra ti, se você trabalha com DR, se você se dedicar direitinho, são 6 mesezinhos para você pelo menos conseguir entender muito bem, de forma auditiva. Porque eu não tô nem falando sobre falar é uma outra questão mental, né? Você precisa desenvolver um pouco mais de vocabulário, principalmente perguntas e respostas. Mas para treinar o seu ouvido, você escutando VSL, ouvindo Ed todo dia, se você se dedicar a só tornar esse movimento, como é que eu posso dizer, intencional, as chances de que você desenvolva inglês muito rápido, na minha visão, são muito altas.
Eu mesmo aumentei muito a minha capacidade de compreensão. Assim, como eu não sou nativo, eu continuo estudando até hoje. Né? Se eu pegar um certo contexto, por exemplo, esses dias eu fui assistir um filme, aquele Um Sonho de Liberdade, e eles colocam um dialeto totalmente de prisão lá nos Estados Unidos. É um filme que acontece dentro da prisão e todos eles falam com um sotaque puxado, com gírias. E, eu tive uma puta dificuldade para compreender. E é normal. Se você mora aqui em São Paulo, você vai pro Nordeste, você também praticamente não entende, é português. Mas é outra forma de falar, são outras gírias, outras abreviações do português. E é normal acontecer, só que o fato de você estar focado no DR e você estar trabalhando na teoria com especialistas, com pessoas que falam direitinho, que bate sempre no mesmo conceito, que você vai trabalhar com pelo menos ali 3 ou 4 nichos, sei lá, dores, diabetes, emagrecimento, você vai ver que as palavras se repetem muito, os conceitos se repetem muito, as estruturas de copo se repetem muito, então você vai conseguir desenvolver muito rápido a sua audição. E é claro, diariamente ali com o orgânico você vai também desenvolver. E se vocês se interessarem, dá um salve aqui no Instagram. O Instagram deixa eu colocar aqui, só esqueci de colocar essa referência. Matthew Writer. E é isso, manda mensagem lá, vou responder vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar, estou à disposição, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, valeu!